E aí, pessoal, aqui quem fala é o Fernando, titio, professor de Sociologia e Filosofia do curso Exatas. Agora eu tenho dicas para os meninos aí, para as meninas do PAIS 1 e 2 de Sociologia. Meninos e meninas, então, PAIS 1 e PAIS 2, a gente vem percebendo que a UNB vem cobrando um pouco da origem da sociologia, lá conceitualmente com Augusto Conte, criando o conceito de sociologia, ou uma física social, depois passando por Durkheim, desenvolvimento do método, né, as regras do método sociológico, Marx, sociologia crítica revolucionária, e por último, Max Weber, sociologia interpretativa. Vou destacar para os senhores e para as senhoras esses três autores aqui, que é o Marx, o Weber e o Durkheim, mas na minha apresentação a ordem vai ser, primeiro eu vou falar um pouquinho do Durkheim, depois um pouquinho do Marx e um pouquinho do Max Weber. Então, meninos e meninas, o que vocês precisam lembrar aí do Durkheim? A definição de fato social, que o titio falou bastante para vocês em sala. Ah, titio, eu não lembrei da definição de fato social. Então lembra que tem três características centrais. O fato social ele é geral, coercitivo e exterior. Então, fato social, vou dar um exemplo clássico de fato social. Uniforme escolar. O uniforme escolar, ele é exterior, porque você veste aquela roupa de forma que a vontade não é sua, é uma vontade externa da sociedade, exterior. É geral, porque a maioria das pessoas, ou todas, tem que vestir aquele uniforme, não é? E é coercitivo. Você tem que colocar por pressão social. Se você não colocar, você vai estar fora daquele padrão e você vai sofrer algumas punições sociais, olhares desconfiados, punição mesmo da diretora da escola, do coordenador, os próprios colegas do grupo vão falar, pô, todo mundo está com uniforme, você não está. Então o uniforme escolar é um exemplo de fato social. Só que a gente tem vários exemplos de fato social. Você tem, por exemplo, Durkheim diz que ele tem um poder e a força semelhante a uma punição legal, uma punição na lei, uma punição jurídica. Você, por exemplo, em um local, em um restaurante, está todo mundo comendo lá com garfo e faca, e aí você começa a comer com a mão. O olhar que as pessoas vai colocar sobre você, que está comendo com a mão, é tão punitivo quanto se fosse uma coisa que você estivesse superando a própria lei. Então, fato social tem essas três características centrais, é coercitivo, exterior e geral. E o mais importante é que você vai agir dentro do contexto social com forças além das suas forças pessoais, por uma motivação externa, por uma motivação da sociedade. Então, pensar o fato social como a sociedade se impondo ao indivíduo. Então, o indivíduo, na concepção durkheimiana, ele vai ser enquadrado pelas representações, pelo quadro maior da sociedade. Então, em Durkheim, fato social, o titio falou para vocês dos tipos de suicídio, dá uma lembrada aí no suicídio altruísta, que é aquele que o sujeito tem alta integração social, suicídio egoístico ou egoísta, que o sujeito tem baixa integração social, e suicídio anômico, aquele que vem de anomia, que em Durkheim é quando você tem um conflito ou ausência das regras sociais, né? E aí, os dois tipos de solidariedade, solidariedade mecânica, típico de sociedades pré-capitalistas, por exemplo, sociedades indígenas, e solidariedade orgânica, sociedades capitalistas, sociedades, na linguagem do Durkheim, complexas. Nunca esquecer que a sociologia durkheimiana tem por finalidade o estabelecimento da obediência das regras sociais, da ordem social. Então, a sociologia do Durkheim, nesse sentido, é uma sociologia funcionalista e positivista, porque ele imagina a sociedade como um organismo onde, se cada instituição fizer bem a sua função, o organismo fica saudável, e é positivista no sentido de querer estabelecer a ordem a partir do controle social. Então, essa perspectiva dele é uma perspectiva que é contrária, é diferente, é um outro modelo, por exemplo, de Karl Marx. Se para o Durkheim e para o Augusto Conte, positivistas, não é? O que ele quer é estabelecimento da ordem a partir de valores morais, a partir da obediência e a integração social. O Marx vai dizer que o motor da história é o conflito, é a luta de classe. Então essa ideia de sociedade harmoniosa que Durkheim busca e o Conte buscava também, é contraposta para o Marx, quando ele estabelece que o motor da história é a luta de classe, opressores e oprimidos, não é? Plebeus e patrícios, senhores e servos, e na sociedade moderna e contemporânea, burgueses e proletários. Então, Marx coloca outro elemento e destaca o conflito.
Um conceito muito importante de lembrar de Marx, o conceito de ideologia, que é uma espécie de mecanismo no plano das ideias de inversão da realidade, aquilo que oculta o conflito, que dá uma aparência de que está tudo legal, que está tudo harmônico, que está tudo pacífico, mas essa ocultação da realidade, essa falsa consciência, para Marx, é um mecanismo ou um instrumento de dominação dos grupos ou classes dominantes que, ao fingir ou aparecer que está tudo legal, na verdade esconde o seu domínio, a dinâmica econômica, não é? E isso mantém a classe que tem o poder, a classe dominante, a classe burguesa no poder, segundo a concepção marxista. A ideologia é um processo de inversão da realidade, é uma falsa consciência. Uma outra coisa muito importante dos senhores e das senhoras lembrarem é o que a gente falou sobre trabalho alienado em Karl Marx, que para ele tem como fundamento a propriedade privada, e lembrar dos tipos de socialismos, não é? Porque o socialismo tem algumas versões, a do Marx é o socialismo científico, e lembrar aquela dica que o tio deu da diferença no campo sociológico entre os socialismos de Marx, os outros socialismos, e a pequena diferença em relação ao comunismo. Okay? Ou seja, o comunismo é a finalidade da teoria socialista de Marx, é o estado final, é o estado que você vai chegar superando a ordem capitalista. Ok? E aí, galera, depois de Marx, sociologia crítica, revolucionária, que destaca o conflito, a luta de classes, a alienação no trabalho, a ideologia como categorias fundamentais, a gente tem Max Weber, que é um autor que é mais cobrado geralmente no terceiro ano, mas é importante citar para os senhores e para as senhoras. Max Weber trabalha com sociologia interpretativa, um conceito muito importante dele, um dos vários, mas eu vou destacar isso agora, ação social, não é? Que é uma espécie de inversão da concepção durkheimiana de fato social. Se no fato social de Durkheim a sociedade se põe o indivíduo, na ação social é a ação individual a partir da escolha, das motivações, das intenções do sujeito que ele vai analisar. Então, vai ter ação social afetiva, ação social tradicional e ação social racional em relação a fins e racional em relação a valores, ok? Então, é bom dar uma pincelada nesses três clássicos, e se os senhores tiverem tempinho, não é? Dê uma olhada também na Escola de Frankfurt, em Adorno, Horkheim, Marcuse, Walter Benjamin, Habermas, dê uma olhadinha neles sobre a questão da indústria cultural, da cultura de massa. Eu acho que sociologia, tanto para o país 1 como para o país 2, é isso daí, uma breve história ali de formação da sociologia como ciência, século XIX, produto da Revolução Francesa Industrial, não é? Então, meninos e meninas, eu acho que vocês estão bem preparados. Titio deseja aos senhores e às senhoras muito boa sorte.